Olá, querido tutor, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e eu estou aqui para passar alguns passos, alguns cuidados importantes a serem tomados durante a preparação e durante a execução dessa nossa aula prática número 1 de Princípios de Telecomunicações, onde nós iremos aprender como funcionam os circuitos passivos, os filtros passivos de primeira ordem. Iremos estudar filtros passa-baixas e filtros passa-altas. Iremos ver a teoria desses filtros, como são encontrados, qual o comportamento teórico, o comportamento ideal e o comportamento real desses filtros. Iremos analisar a diferença entre esses comportamentos. Então, é uma aula muito importante, porque é um fundamento muito importante para toda a teoria de telecomunicações. Não tem como proceder com a matéria de princípios de comunicação sem falar de filtragem. Seja ela filtragem passiva ou filtragem ativa. Filtragem passiva feito pelos componentes passivos, então é muito importante bater nessa tecla, falar que filtros passivos são feitos com componentes passivos. Os filtros passivos não têm a capacidade de dar ganho ao sinal, então se eu quiser dar um ganho na minha banda de passagem, eu não consigo, porque é só componente passivo, não tenho como aumentar a amplitude desse sinal. Então isso é muito importante. Alguns cuidados a serem tomados. Antes de começar já a prática, antes de chegar no computador e começar a fazer o circuito, o aluno já tem que ter feito o login no Multisim, ou na casa dele, ou algum outro dia no Polo, e ter feito a sua conta, ter criado a sua conta. O Multisim Online, que é o software que a gente vai utilizar, é um software gratuito. É só entrar no www.multisim.com, criar uma conta gratuitamente. Ele vai pedir um e-mail, você coloca o e-mail, o aluno coloca o e-mail, lá cria a conta gratuitamente e com essa conta gratuita ele consegue fazer muitas simulações, consegue utilizar muitos componentes e são todos componentes, simulações e trabalhos necessários para a gente fazer aqui durante as nossas teleaulas de princípios de comunicação, durante as nossas aulas práticas de princípios de telecomunicação. Existe também a possibilidade de fazer contas pagas para ter mais componentes e mais dispositivos para serem utilizados na simulação, mas isso não vai ser necessário para o que iremos fazer durante as nossas práticas de princípios de telecomunicação. Então, só os componentes presentes na conta básica, na conta gratuita, já serão suficientes para tudo que iremos fazer. Então, eu vou agora passar algum passo a passo de como criar um circuito, de onde estão localizadas as fontes, os componentes, para caso surja alguma dúvida, você já esteja capacitado para auxiliar os alunos. Então, observando aqui no computador o nosso site do Multisim, supondo aqui que já entrou-se no multisim.com, já criou a conta, eu vou até entrar de novo aqui, multisim.com. O aluno ele vai entrar, ele vai clicar em login, vai colocar o login e a senha dele, e depois que esse login for feito, depois de colocar o e-mail e a senha, ele vai ser redirecionado para essa página, onde tem basicamente o que vai ser necessário. Aqui, os circuitos, eu vou clicar em Meus Circuitos, Mais Circuits, e tem todos os circuitos que eu já criei. Aqui, no caso, já tem os circuitos das práticas, dos dois procedimentos que vão ser dessa prática número 1, o procedimento de filtro passa-alta e o procedimento de filtro passa-baixa. Eu vou entrar aqui no filtro passa-alta, basta clicar uma vez, vai abrir essa tela, eu vou clicar em Open Circuit, e ele vai carregar o circuito que eu já criei. Então, essa é a tela, aqui está em gráfico. Essa é a tela onde você vai criar o circuito. Aqui no canto esquerdo, você tem todos os componentes necessários. Como fontes, aqui o terra, conector, junção, tem as fontes, fonte AC, de tensão, de corrente, fonte de clock de corrente, fonte trifásica, fonte DC. Então, tem tudo que vai ser necessário. Só iremos utilizar a fonte AC. Nas outras práticas, iremos avançar também um pouco nessas fontes. Os componentes passivos,
resistor, capacitor, indutor, potenciômetro fusível, transformador, indutores acoplados e banco de resistores. Tem alguns componentes analógicos, como amplificador, timer 555, amplificadores também, diodos, diodo Zener, diodo de LED, diodo de uso geral, transistores, MOSFET, TBJ, JFET, lâmpadas, que são os indicadores, né? LED, buzzer, as chaves controladas, chaves não controladas, enfim, tem uma infinidade de blocos a serem utilizados. Em cada uma das práticas, nós iremos utilizar um bloco diferente. Aqui, iremos utilizar somente fontes, capacitor e resistores. É muito importante sempre colocar o terra no circuito. Se não colocar esse terra, eu vou aqui deletar o terra. Quando for simular, ele vai dar um erro. Aqui, ó, no ground node was found in the circuit. Significa que o terra não foi localizado. Então tem que vir e colocar o terra no circuito. Aí você consegue simular. Esse é um erro bastante comum, porque às vezes é comum esquecer de colocar o terra no circuito. Mas se esquecer, o sistema, o simulador, vai dar um aviso. Aí você coloca e pode prosseguir normalmente com a simulação. Para todo componente que você clicar, você clica uma vez e não vai aparecer a janela de configuração. Você pode ou clicar 2 vezes e aparece aqui na direita, ou clica uma vez e clica aqui na engrenagem, que é a configuração. Aí tem a configuração do documento, que é onde a gente vê a simulação, e a configuração do item, que aqui se eu selecionar o capacitor, vai na configuração do capacitor. Ou eu posso simplesmente clicar uma vez no valor e eu já consigo mudar. E essa mudança pode ser feita ou mexendo esse dispositivo ou simplesmente clicando e escrevendo o número que eu quero. Então é basicamente isso que será feito. Toda simulação basta clicar no item para simular e sempre vai abrir, depois de terminada a simulação, clicar em gráfico. Sempre vai aparecer essa janela um pouco estranha, que a gente não consegue visualizar muito. Aí tem que vir aqui nesse zoom all, ou seja, ele vai dar em zoom em tudo. Aí ele vai mostrar toda a simulação. Aqui, ó, 3 segundos. O nível de tensão mínimo e máximo você consegue setar manualmente aqui, tá? De -1 a +7. Pode colocar de -1 a 70. Então, ele ajusta a janela com o nível de tensão que você quer. Aqui de -1 a 7 está suficiente. Você pode fazer também de 0 a 10 segundos, por exemplo. De 1 segundo eu coloquei 0 a 10. Então, você consegue ajustar manualmente o que for necessário. Então, é uma prática bastante simples de ser feita, bastante fácil de ser implementada, mas as análises têm que ser feitas cuidadosamente, como, por exemplo, como analisar a frequência, tem que saber pegar o cursor, saber analisar a frequência menor, a frequência intermediária, a frequência mais alta, e saber responder por que essa frequência não está presente depois do circuito, depois do filtro. Se eu tenho o filtro passa alta, ou seja, ele só deixa passar frequências altas, e eu tenho 3 frequências. Frequência 1 Hz, frequência 10 Hz e frequência 100 Hz, por exemplo. Se eu coloco um filtro passa altas, com frequência de corte de 1000 Hz, de 10.000 kHz, ele só vai passar o que estiver acima dessa frequência. Então, saber justificar por que aquele sinal está presente tanto na entrada e na saída, ou por que aquele sinal, um determinado sinal, está presente na entrada e não está presente na saída, por que o filtro fez ação. Então, esses são os pontos importantes para você conseguir guiar o aluno a saber não somente executar a simulação, mas saber interpretar a simulação, saber explicar por que os sinais estão presentes ou não estão presentes ali no circuito. É muito importante ter o seu auxílio, ter a sua presença para ajudar o aluno, porque vão surgir dúvidas ao longo da prática. Você tem capacidade total de ajudá-los. Muito obrigado. Espero que ocorra tudo bem na prática. Até o nosso próximo encontro.